Amém, glória a Deus. É bom estar de volta. Eu fiquei 2 semanas ausente por um motivo muito bom, um motivo justificado. Eu quero agradecer essa igreja, eu quero agradecer essa geração por todo o apoio. Não teve um único dia que eu não recebi uma mensagem perguntando como estava a Dalisa, como estava a Lara. E temos vivido um tempo maravilhoso. É muito bom ter filho. Então, para quem não tem ainda, tenham. O pastor Moisés estava falando aqui do RCA. Pode se inscrever. Se você não gostar, pode me procurar que eu devolvo o pagamento. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: tenham filhos. Se vocês não gostarem, pode passar para mim que eu fico com todos eles. É muito bom. E é muito parecido com o RCA. Tem coisa que você descobre só indo. E ninguém te conta. O RCA é isso. Você tenta descobrir alguma coisa, sempre aparece um e ser pai também é isso, viu? Tem coisas que ninguém conta, mas é muito bom. Tem coisas que você só vive, assim como no RCA. Você só vive participando, tendo um filho também, você só vai viver se você tiver. Então eu tenho tido a oportunidade de experimentar um amor que eu pensei nunca existia, um amor diferente do amor do marido para a mulher, da mulher para o marido. Então, eu recomendo. E tem coisa que você vai saber, indo no RCA e tendo uma criança também. Então, eu recomendo para todos vocês. Hoje, nós sempre preparamos uma mensagem. Nos últimos dias, eu passei alguns dias no hospital, fiquei 5 ou 6 dias no hospital. Então, ali foi um bom momento para eu refletir sobre algumas coisas. Então, eu pude observar muita gente gritando, muita gente saindo dali feliz. E Deus trouxe uma mensagem, colocou uma mensagem ao meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja hoje. O tema será a anestesia de Deus. Então, eu convido todos a fechar os seus olhos, curvar as suas cabeças. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo. Te agradeço, ó Deus, por este tempo, por este 1 ano de Geração Raiz. Te agradeço, ó Deus, por essa igreja. Te agradeço, ó Deus, por todas as vezes que o Senhor falou conosco aqui. Te peço, ó Pai, que não seja diferente neste dia. Que o Teu Espírito Santo fale diretamente aos nossos corações. E possamos sair daqui anestesiados pelo Senhor. Não pedi errado, que possamos sair daqui anestesiados em nome de Jesus. Convido todos a abrir as suas Bíblias em Isaías 53, 4. Isaías 53, versículo 4. Que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E as nossas dores levou sobre si. Eu me deparei nos últimos dias com uma informação sobre quando surgiu a anestesia ou quando ela se tornou popular. Isso aconteceu lá no ano de 1846, quando um dentista fez uma cirurgia aberta ao público. Existe um hospital chamado Hospital Central de Massachusetts, e lá tinha um anfiteatro cirúrgico, então, onde todos assistiam, estudantes de medicina, curiosos, todos assistiam aquela cirurgia ali. Esses dias algumas pessoas assistiram o nascimento da Lara, né? Então, de um vidro, mas esse anfiteatro era algo muito maior. Então, todos assistiam a essas cirurgias. E essa cirurgia especificamente foi a primeira demonstração pública do uso da anestesia. Então, antes da existência da anestesia, as cirurgias eram feitas na base de um pedacinho de madeira ou num pedacinho de couro, onde quem ia
passar por aquela cirurgia, ele mordia aquele pedaço ali para não arrancar um pedaço da língua. E o médico que era tido como hábil, ou o médico mais habilidoso, era um médico que conseguia amputar um membro de forma mais rápida. Então, aquele médico ali gasta 10 minutos para amputar um membro. Não, aquele médico ali, ele gasta 30 minutos para amputar um membro. Então, era o que causava menos dor ao paciente. E antes da existência da anestesia, usavam-se várias alternativas. Tentavam embebedar o paciente para ver se aliviava um pouco, tentavam utilizar alguns opioides, até que em 1846 o dentista William Thomas ele conseguiu fazer uma cirurgia de retirada de um tumor no pescoço de um paciente. Então ele sedou aquele paciente com éter. Então, ali começou as cirurgias menos dolorosas. Ali foi um marco para a medicina, porque a partir daquele momento já não se existia mais dor. A anestesia aqui, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade, eu nem sei se isso é oportunidade, né? Se todos já foram anestesiados em algum momento. Eu já passei, eu creio eu que por pelo menos 9 anestesias. Quem me conhece sabe das pedras nos rins. Então, já fiz cirurgia de adenoide, já fiz um monte de cirurgia e eu passei por aquela anestesia. Quem aqui tem a cólica renal sabe que a dor só alivia a partir do momento que você toma um remédio a partir da codeína, que é o Tilex, que é o paracetamol com codeína. Então, a partir daquele momento que você toma aquele remédio, a dor vai se aliviando. Eu não sei se todos aqui já chegaram com uma cólica renal no hospital. Você chega ali passando mal, você recebe a pulseirinha vermelha por causa da urgência da dor, e você chega ali, os médicos imediatamente já pedem que eles apliquem um remédio na sua veia, para que exista o alívio imediato da dor. A mesma coisa vale quando estamos com dor de cabeça. O alívio é imediato após ingerirmos um medicamento para esse fim. E o momento da anestesia, ele é algo muito prazeroso, porque você toma aquilo ali, você vai relaxando, parece que o seu corpo vai desligando. E a partir daquele momento você não sente dor, se você vai tendo aquele sono gostoso, e de repente você consegue até descansar, parece que você vai desligando. E eu, por exemplo, eu tento lutar com aquilo, eu vou lutar contra essa anestesia, e vou lutando, de repente eu só me lembro de acordar na sala de recuperação. Então, o surgimento desses remédios, o surgimento desses medicamentos, eles trouxeram um grande marco para a humanidade. Eles trouxeram um grande marco para a humanidade. E ao longo dos anos, a anestesia, a medicina, ela vai evoluindo para tornar a sua vida um pouco mais fácil. Existe até aquela comparação. Na minha época, mertiolate ardia, não é isso? Hoje você passa mertiolate Nutella. Na época dos raízes, ardia. Na época dos raízes, doíam. Hoje, nos dias de hoje, você arranca um dente sem dor. Aí eu citei o exemplo dos dias que eu passei ali no hospital, e eu refleti muito nesses dias sobre essa mensagem. Eu ouvia várias mulheres gritando ali, e de repente eles aplicavam um analgésico, aplicavam alguma coisa que vinha um alívio para essas dores. Dizem que a dor de parto é quase igual à nossa gripe, né? Estão subestimando a gripe de nós homens, mas dizem que é muito dolorido. Mas eu pude ver também uma criança nascendo sem dor, porque foi aplicada uma anestesia ali, e ela veio ao mundo sem nenhuma dor. Então, todos concordam que isso é um grande marco para a humanidade. Certamente, se vocês têm rede social, só do seu algoritmo ouvir isso aqui, vai começar a aparecer algumas notícias para você sobre o surgimento
da anestesia, sobre o impacto que isso trouxe. Hoje nós não temos dor, hoje nós não passamos pelo problema da dor. Imediatamente nós temos o remédio. Hoje tem ainda a facilidade de você ter um aplicativo no seu telefone que você instala, você pede um remédio, em 20 minutos ele já está na sua casa. Muitas vezes você nem precisa recorrer ao joelho, nem precisa recorrer à oração, minha cabeça está doendo. Não, primeiro você recorre à dipirona. Aí depois que não dá certo, que às vezes a gente vai recorrer a Deus para pedir ajuda. Mas houve algo que aconteceu muito antes da anestesia surgir. Houve um acontecimento que marcou muito mais do que a anestesia. Esse acontecimento, ele não trouxe um alívio que dura apenas 40, 45 minutos. Se precisa de um tempo maior, uma dose maior de anestesia, traz um alívio por um tempo maior. Mas quando o efeito da anestesia passa, você está ali na sala de recuperação, as dores começam a voltar. Mas existe uma anestesia que nos foi aplicada há mais de 2000 anos. E o efeito dela não passa. O efeito dela dura para toda a eternidade. Ele levou sobre si as nossas dores. E agora nós estamos curados, agora nós estamos sarados, agora já não existe mais dor. O momento de Jesus na cruz, não existia nenhum opioide para alguém chegar lá e injetar nele. Não existia éter para alguém chegar lá e aplicar nele. Ele sentiu todas as nossas dores, para que hoje a dor já não tivesse mais influência sobre nós. Aquilo não foi assistido em um anfiteatro de medicina. Aquilo ali foi assistido, aquele ato de Jesus Cristo na cruz, ele foi assistido por toda a humanidade. E isso está trazendo impacto para nós até os dias de hoje. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos alcançados pela anestesia de Deus. Estamos anestesiados. Já não existe mais dor, já não existe mais sofrimento. Ele nos substituiu. E não por apenas 45 minutos, não por apenas 2 horas. Neste momento, Ele está substituindo as nossas dores. Neste momento, Ele sofre, ou Ele sofreu as consequências dos nossos atos. Ele sofreu as dificuldades que nós deveríamos sofrer. O mundo, talvez, quando via aquele ato, naquele anfiteatro, daquele homem sendo operado, quando ele foi dopado, ou quando foi aplicado o éter nele em 1846, talvez o mundo esperava que houvessem gritos de dor, como eram as cirurgias naquele momento. Mas a partir da anestesia, já não existia mais terror, já não existia mais convulsão. As pessoas morriam de susto. Eu vi alguns relatos, quando eu estudava sobre essa mensagem, a cena de terror era o que definia uma cirurgia antes de 1846. Naquele momento, nascia a anestesia moderna. Mas como eu disse, 2000 anos atrás, nascia a anestesia que nos cura para toda a eternidade. E o mais interessante de tudo isso, que é o que nós lemos, 700 anos, ou seja, 2700 anos antes, o profeta Isaías, ele já anunciava que alguém levaria sobre si as nossas dores. 700 anos antes desses 2000 anos, alguém já falava, está doendo, está preocupante, você
está se esforçando para obter salvação, para obter acesso a Deus. Calma, que daqui 700 anos está surgindo alguém que vai aliviar suas dores. E há 2000 anos atrás, essa profecia ela foi cumprida por Jesus Cristo. E agora nós estamos anestesiados. Agora não temos mais dor. Agora não temos mais preocupação. Antes da cruz, existia a dor do pecado. Era uma dor inevitável. Antes da cruz, existia o sentimento de culpa. Também não tínhamos o que fazer em relação à culpa. E além da dor, o grande problema do pecado era a separação. Estávamos separados de Deus. Não tínhamos como ter mais relacionamentos com Deus. Mas a anestesia de Deus, ela serviu não apenas para trazer a cura para a dor. Ela resolveu o problema da separação. Agora estamos unidos com Deus novamente. Isso é algo impactante porque ele abriu mão do seu único filho. Ele abriu mão de Jesus Cristo, fez Jesus Cristo sofrer, sem levar em consideração que muitas vezes nós poderíamos deixá-lo de lado, muitas vezes poderíamos negá-lo, muitas vezes poderíamos nem colocá-lo como prioridade em nossa vida. Ele entregou o seu único filho por alguém que não merecia. Esses somos nós. Não merecíamos tamanha demonstração de amor. Mas já que ele amou, já que ele disponibilizou Jesus Cristo, eu aceito este Jesus Cristo. Eu aceito ser aliviado por ele. Eu sei que agora os meus pecados, eu sei que agora os meus erros, eu sei que agora as minhas falhas já não exercem mais poder sobre mim, porque eu fui anestesiado há mais de 2000 anos. Eu fui anestesiado na cruz. E essa anestesia, ela traz impacto até hoje. A humanidade sentia dor, a dor carnal. E antes de Jesus Cristo, a humanidade sentia essa dor espiritual de estar desconectada com Cristo, de já não existir mais esperança de salvação. Mas agora essa anestesia, ela resolveu o problema para toda a eternidade. Estamos aliviados, estamos sem dores, porque as dores foram sobre Jesus Cristo. Ainda em Isaías 59, verso 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem a separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês encobrem o rosto dele de vocês, para que vocês não os ouçam. É isso que o pecado faz. O pecado, ele tem a capacidade de nos afastar de Deus. Ele tem a capacidade de nos desconectar de Deus. E antes dessa anestesia de Deus, nós como humanidade buscávamos alívio de todo jeito. Talvez na bebida, talvez na distração, buscando prazeres deste mundo para nos distrair, para fazer o tempo passar um pouco mais rápido. Essa era a humanidade, sem essa anestesia. Mas hoje nós temos a oportunidade de aceitarmos sermos medicados pelo médico dos médicos. Nós temos a oportunidade de aceitarmos essa anestesia. Voltando em Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele tomou, ele levou as nossas dores.
E para ele não existiu anestesia. Para ele não existiu alívio. O que Deus fez ao enviar Jesus Cristo não é sentir pena da sua criação, não é olhar para nós como os coitados que estão perdidos. Não foi apenas sentir pena. Ele assumiu o nosso lugar. E é sem reclamação. Eu já falei aqui algumas vezes, quando você vai sacrificar um animal, principalmente se for um porco, ele vai espernear de todo jeito. Se ele tiver oportunidade, ele vai fugir daquilo. Mas quando você pega um carneiro, quando você pega um cordeiro, ele vai tranquilo para o abate. Você não vai ver ele gritar, você não vai ver ele reclamar, mesmo sentindo dor, mesmo não estando anestesiado. Ele é o Cordeiro de Deus, que morreu por nós, por opção própria, sem reclamar. Ele levou sobre si as nossas dores. No anfiteatro, em 1846, o paciente não gritou, mas porque ele estava anestesiado. No Calvário houve sangue, houve dor, mas Cristo ele não estava anestesiado. Ele entrou na cirurgia da nossa redenção, sentindo tudo. Ele sentiu todas as dores. É por isso que o amor de Deus, o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus, o único amor que a Bíblia ousa dizer que é parecido com o amor de Deus para nós, para a humanidade, é o amor de mãe. Mas ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus, ele nunca se esquecerá de nós. Ele lembra individualmente de cada um de nós, ainda que não façamos por merecer. Na verdade, não fazemos nada por merecer. No versículo 5, na continuação do capítulo 53, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós estamos sarados. Já não existe dor. Já não existe doença. Já não existe influência do pecado sobre nós. Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, ele pôde experimentar a angústia, a dor, o que o pecado ele produz, sem nenhum tipo de alívio. Ele carregou um peso que era nosso. Ele levou a nossa carga. Ele carregou o que era para nós carregarmos. O nosso Deus, ele não poupou o seu único filho, Jesus Cristo. E isso deve ser motivo de gratidão da parte de nós. Isso deve ser motivo de gratidão da parte da igreja. O que cabe a nós agora, já que o sacrifício foi feito, é usufruir desse benefício. Nós temos que fazer valer a pena esse sangue que foi derramado na cruz. Nós temos que usufruir da anestesia espiritual, da anestesia de Deus. Nós usufruímos dos remédios, queremos o alívio que o remédio ele nos traz. E agora nós temos que usufruir do alívio que a cruz ela nos traz. A cruz nos traz alívio para a nossa angústia, ela traz alívio para a nossa culpa, ela traz alívio para as nossas enfermidades.
o nosso problema ele foi resolvido pela anestesia de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas culpas. Ele levou sobre si aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Ele levou sobre si aquilo que pensamos quando entendemos que ninguém está vendo. Não existe erro, não existe ação que você tenha feito que não seja alcançada pela anestesia espiritual. Não existe nada que fazemos que não seja alcançado pela anestesia de Deus. Hoje nós, como cristãos, vivemos em um mundo onde a dor já não tem palavra, não é a palavra final mais. A morte não é a palavra final para essa humanidade, porque a anestesia de Deus, ela cura. A anestesia de Deus, ela resolve o problema também da morte. Ela resolve o problema da doença. Ela resolve o problema da comunicação que foi interrompida lá no Éden. Ela resolve o problema da humanidade. Com essa anestesia, tenho sempre falado aqui, temos também o Espírito Santo. Hoje ele de fato habita em nós. A consequência da anestesia é o Espírito Santo habitando em nossos corações. Agora que fomos anestesiados, nós temos também o privilégio de ser habitação do próprio Deus. Nós temos o privilégio de sermos transformados pelo próprio Deus. Dificuldades nós temos. A Bíblia até fala de alguns versículos. No mundo vocês terão aflição. Eu procurei, mas eu nem vi falando sobre dor. Fala que vai ser difícil, fala que vai ter dificuldade, mas dor não fala. Por quê? Porque ele levou sobre si as nossas dores. João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele venceu para nós. O que cabe a nós é só chegar lá e comemorar. É só chegar lá e usufruir. Isso é quase igual ao final de Copa do Mundo. Tem sempre 2 ou 3 goleiros ali que nem entram em campo. Tem os jogadores reserva ali que nem entram em campo. Mas na hora da vitória vai lá e todo mundo e pega a taça. Com a nossa redenção será dessa mesma forma. Não participamos da cruz. Não participamos das dores. Não participamos de nada. O que cabe a nós é pegar a taça e curtir o título por toda a eternidade. Nós estamos salvos. Nós estamos sem dores, porque alguém foi lá e julgou o nosso jogo. Alguém foi lá e fez o que deveríamos fazer. Ele levou sobre si as nossas dores. Até o prêmio. Nós estamos colhendo o prêmio sem participar de nada. Sem participar de nada. Nós chegamos no final, na prorrogação. E só viu lá o finalzinho do jogo. O que aconteceu aí? Não, Jesus Cristo morreu. Ele sofreu tanto pela humanidade, ele foi humilhado pela humanidade. Mas e aí? Não, e agora ele está anestesiando todo mundo. Não participei de nada, mas eu quero essa anestesia. Eu reconheço que Deus enviou Jesus Cristo para trazer essa anestesia para todos nós. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não existe condenação para nós que estamos anestesiados por Ele. Já não existe dor por nós que estamos anestesiados por Ele. Ninguém pode te culpar, ninguém pode falar nada com você.
porque você foi anestesiado por ele. Ele lembrou, ele sabia que Jesus Cristo era o antídoto suficiente para redimir todo mundo. Deus sabia que Jesus Cristo era a vacina suficiente para vacinar toda a humanidade. Hoje vacinamos para prevenir doenças, para prevenir uma doença que pode nos prejudicar lá na frente. É assim que funciona a medicina. Mas ele foi a primeira vacina para o mundo, que passarão 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Se você crê nele, esse antídoto está aí para você. Você pode ser imunizado pela anestesia de Deus. Os sofrimentos deste tempo presente, Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Está doendo? Doeu mais nele. Está difícil? Foi mais difícil para ele. Ainda assim, o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado ao que nós vamos usufruir por causa da anestesia que nós recebemos há 2000 anos atrás. Essa anestesia, ela é muito maior. Eu não sei qual o sofrimento que você passou. A perda de um ente querido, a perda de um bem, uma bênção que você tanto pediu para Deus e ainda não recebeu. Todo mundo tem algum tipo de sofrimento. Talvez uma doença que está te incomodando há muitos anos, uma perseguição que você passou por toda a vida. Nada disso pode ser comparado ao que está preparado para você. Nada disso pode ser comparado a essa glória que no futuro será revelada a nós. E essa glória será revelada a nós apenas por causa da anestesia de Deus. A anestesia humana, ela passa. Dependendo da dose, 45 minutos. Se for uma dose maior, 2 horas, 3 horas. Talvez no momento da cirurgia que você estiver passando por dor, se o efeito for passando e os médicos forem percebendo, ele pode até aumentar um pouquinho da dose para você ficar naquele estado sem dor. A anestesia criada em 1946, ela pode passar. Mas a anestesia que foi nos aplicada há 2000 anos atrás, ela não passa. É uma única dose. Essa dose foi disponibilizada pelo médico dos médicos. E agora nós estamos aliviados. E a boa notícia ainda não acabou. Eu tenho uma notícia ainda melhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Nós chegamos neste tempo chorando, muitos de nós chegamos aqui chorando. Chegamos em momentos de dores. Nascemos cheios de lágrimas. O nascimento já é um momento de dor. Durante toda a nossa vida, nós temos dor. Durante toda a nossa vida, nós temos dificuldade. Mas existe uma profecia que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E ele lhes enxugará toda a lágrima. E já não existirá mais morte. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas já se passaram. Isso é consequência da anestesia de Deus. Chegamos em lágrimas, mas agora já não existe mais lágrimas. Chegamos em dor, mas já não existe mais dor. Durante a nossa vida, vivemos luto, mas agora também já não existe luto.
Porque a anestesia de Deus, ela resolve todos esses problemas. Já não existe mais lágrima, já não existe mais dor, já não existe mais pranto. As nossas lágrimas serão enxugadas. A morte daqueles que amamos deixará de existir. Não passaremos mais por luto, não passaremos mais por pranto. Toda a dor cessará. E o que teremos a partir de agora é glorificar o nome do Senhor para todo sempre, adorar o nome do Senhor para todo sempre. Não por 45 minutos, não por 60 minutos, não por 2 horas, mas será por toda a eternidade. Essa anestesia de Deus é para sempre. Em 1846, aquele anfiteatro cheio de médicos e curiosos viu um paciente ser operado sem gritar. O mundo viu o surgimento do alívio das dores nas cirurgias. Mas no Calvário, nós, a humanidade, vimos algo muito maior. Deus, ele não anestesiou a cruz. Ele fez Jesus suportar a cruz para que hoje tivéssemos paz e para que hoje não existisse mais nenhum tipo de dor. O alívio para nós é por toda a eternidade. Estamos curados, estamos sarados, estamos livres do luto. E por acaso, se vier a morte, eu tenho uma boa notícia para toda a igreja, que é a consequência da anestesia. Aquele que crê nele, aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque ele foi o nosso antídoto, ele foi o nosso antídoto eterno. Quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Deus, vamos reconhecer esse sacrifício. Eu te convido a demonstrar a sua gratidão. Eu te convido a aceitar esse antídoto, a reconhecer esse antídoto que traz alívio. Eu te convido a lembrar que o sofrimento deste tempo, ele não pode ser comparado à glória que será revelada no futuro para todos nós. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por este grande presente que o Senhor enviou para a humanidade. Obrigado, Jesus, por ser o antídoto, por ser a anestesia, por ser a resolução de todos os nossos problemas. Obrigado, Deus, por enviar Jesus para levar sobre si as nossas dores. Hoje a dor já não existe mais em nós, porque ela existiu em algum momento em você. Hoje, Pai, como igreja, nós reconhecemos o teu sacrifício na cruz e aceitamos sermos anestesiados, sermos alcançados por essa graça, por este favor. Reconhecemos que não tivemos nenhuma participação nessa dor. Reconhecemos que nada fizemos. Reconhecemos que chegamos no final apenas para usufruir do benefício da cruz. Hoje o nosso coração está grato, Pai. Mas neste momento, nesta manhã, Pai, eu te peço que essa graça, que este favor, que esse antídoto, que essa anestesia alcance aqueles que ainda estão em dores, aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão desconectados do Senhor. Talvez é um ente querido, talvez é um conhecido no trabalho, talvez é um vizinho, ó Pai, que ele possa
possa receber essa boa notícia através de nós. Nos capacita, ó Pai, a levar essa notícia. Nos capacita, ó Pai, a sermos os discípulos que vamos aplicar essa anestesia que solucionará o problema de toda essa humanidade que está perdida, dessa humanidade que está em dor. Aguardamos, ó Pai, o grande dia da finalização. Finalização essa que na verdade será o começo da eternidade em que usufruiremos da Tua presença. Chegará o dia em que Te adoraremos para todo sempre. Nessa manhã, Pai, Te agradecemos por esta palavra, e que essa palavra ela possa frutificar em nossos corações e trazer uma grande transformação em nossas vidas. Assim Te agradecemos, em nome de Jesus.